O urânio é um elemento cujos átomos contêm 92 prótons, 92 elétrons e entre 135 e 148 nêutrons. O isótopo de urânio 235 é utilizado como combustível em usinas nucleares, onde, ao ser bombardeado por nêutrons, sofre fissão de seu núcleo e libera uma grande quantidade de energia, 2,35 vezes 10 a 10 kJ por mol de urânio. O isótopo 235 ocorre naturalmente em minérios de urânio, com concentração de apenas 0,7%. Para ser utilizado na geração de energia nuclear, o minério é submetido a um processo de enriquecimento, visando aumentar a concentração do isótopo 235 para aproximadamente 3% nas pastilhas. Em décadas anteriores, houve um movimento mundial para aumentar a geração de energia nuclear, buscando substituir parcialmente a geração de energia elétrica a partir da queima do carvão, o que diminui a emissão atmosférica de CO2, gás com massa molar igual a 44 gramas por mol. A queima do carvão é representada pela equação química. Qual é a massa de CO2 em toneladas que deixa de ser liberada na atmosfera para cada 100 gramas de pastilhas de urânio enriquecido, utilizadas em substituição ao carbono como fonte de energia? Então, uma questão de conta, tá? Tem uma estequiometria, tem uma termoquímica aí, tranquila, só que a gente tem que se ater às informações, aos dados, tá? E fazer organizado. Ele me disse que o urânio é utilizado nas usinas e apenas o urânio 235 pode ser utilizado na fissão, sendo que as pastilhas enriquecidas contêm cerca de 3% de urânio. Isso quer dizer que uma pastilha de 100 gramas, eu posso afirmar que ela tem 100% de massa. Só que dessa pastilha, apenas 3% é de urânio 235, que é o que serve para a gente. Então, numa pastilha de 100 gramas, apenas 3 gramas de urânio 235 serão aproveitados. Tá? Ou seja, isso quer dizer que numa pastilha de 100 gramas, eu só tenho 3 gramas de urânio que podem sofrer fissão. Ele me disse que a fissão do urânio libera 2,35 vezes 10 elevado a 10 quilojoules para cada 1 mol de urânio que sofre fissão. A massa do urânio é 235, não é? Então, esta quantidade de energia é liberada na fissão de 235 gramas de urânio. Como na pastilha nós temos apenas 3 gramas de urânio, então quanto de energia que a fissão de uma pastilha vai produzir? E fazendo essa conta, 2,35 vezes 10 elevado a 10 vezes 3 dividido por 235, isso dá aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 quilojoules de energia. Esta é a energia liberada para uma pastilha. Tá aqui então, olha, a queima do carvão. E eu sei que a queima do carvão, a queima de 1 mol de carvão, produz 1 mol de CO2 e libera 400 quilojoules de energia, tá? E, fazendo a fissão de uma pastilha de urânio, esta daqui é a quantidade de energia produzida. Sendo que, olha só o que acontece. Eu sei que, para produzir 400 quilojoules de energia, eu preciso lançar 1 mol de CO2 na atmosfera. E se eu fizesse a queima do carvão para produzir a mesma quantidade de energia de uma pastilha de urânio sofrendo fissão, quantos mols de CO2 eu teria que lançar na atmosfera? E fazendo essa continha, isso é 3 vezes 10 a 8, né? Dividido por 400,
Isso dá 7,5 aproximadamente, vezes 10 elevado a 5 mols de CO2. Então, o que eu estou descobrindo? Olha, eu descobri que se eu quisesse que o carbono produzisse a mesma quantidade de uma pastilha de urânio, o carbono deveria lançar 7,5 vezes 10 a 5 mols de CO2 na atmosfera. Ou seja, se eu queimasse uma pastilha de urânio, se eu fizesse a fissão de uma pastilha de urânio, esta é a quantidade de CO2 que eu deixaria de lançar na atmosfera. Só que ele quer saber a massa. E eu sei que 1 mol de CO2 tem uma massa de 44 gramas. Se eu deixo de lançar 7,5 vezes 10 a 5 mols de CO2, que massa de CO2 eu deixaria de lançar na atmosfera? E 7,5 vezes 10 a 5 vezes 44, isso dá 330 vezes 10 elevado a 5 gramas de CO2, que dá 33 vezes 10 a 6 gramas, que são 33 toneladas. Resposta, então, letra D. Tranquilo? Uma questãozinha de conta, de raciocínio, eu tinha que pensar isso, né? Só fazendo um resumo. Eu sei quanto que a queima do carbono libera e sei quanto que a fissão de uma pastilha de urânio libera, né? Lembrando que tem 3% só de urânio físsil nessa pastilha. E aí eu tenho que ver o seguinte, olha, se essa pastilha libera tanto, quanto de carbono eu teria que queimar para liberar a mesma quantidade de calor? E aí, quanto de CO2 eu estaria lançando? Então, se eu fazer a fissão de uma pastilha, quanto de CO2 eu deixaria de lançar? Beleza? Então, resposta letra D dessa questão.